Então, assim, você falou da harmonia, da modulação e outro com relação aos instrumentos de sopro, que é outra dificuldade. Como é um trompetista, e você falou que ele já tem mais experiência, isso vai ajudar um pouco. Trompete, normalmente, ele tem trompete em dó, em mi bemol e si bemol. Si bemol dele? Tá. Por que a gente fala isso? Só para dar uma ideia. A gente chama isso de instrumentos transpositores. Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Só o Leandro conhece isso, mas alguém conhece o que é instrumento transpositor? Tá. O instrumento transpositor é o seguinte: ele vai tocar dó e vai sair si bemol. Ele vai tocar ré e vai sair dó. É estranho para a gente que não está acostumado com isso. Realmente, nossos instrumentos não têm esse problema, vamos falar assim. Mas isso tudo aconteceu por causa de um momento histórico, né? Porque a digitação de cada um, por exemplo, o trompete, está aqui, no caso com a mão direita, né? Mas ele está aqui. Então, se ele troca de instrumento, para ele vai continuar do mesmo jeito a digitação. Por isso que foi mudando essa questão dos instrumentos. O sax, por exemplo, o sax tem o sax sopranino, tem o sax soprano, tem o sax alto, tem o sax tenor, tem o sax barítono, tem o sax baixo e tem o sax contrabaixo. São 7 tipos de sax. Imagina se cada um tivesse uma digitação própria. Não tinha saxofone. O saxofone você tem que viver a vida inteira para aprender a tocar todos, se ele quisesse algum dia tocar todos. E já o sax não, ele tem duas tonalidades e eles vão alternando entre eles. Isso ajuda bastante, só que quem tem que se preocupar com isso é a própria banda. Isso ajuda um pouco. Por que eu falo isso? Porque tem notas que o saxofone não vai conseguir chegar. Ou, no caso do trompete, né, que está mais ativo, não vai conseguir chegar. Porque é o limite do instrumento. É que nem o limite vocal. Então aí é onde adapta algumas questões. Como inserir ele no grupo? Como ele já está tocando, ele já toca um pouco, só ajuda. Mas o que acontece? Tentar criar algumas ideias, algumas introduções. Tipo de som também, para o trompete vai ter uma certa dificuldade dependendo do estilo de rock. O estilo worship, que é bem comum de hoje. Mas dá para se fazer uma introdução com uma cama diferente. Pode ser a mesma harmonia, não estou nem mexendo na harmonia. Pode se fazer com uma ideia diferente e ele tem uma introdução para fazer. O que eu não acho legal é se ele só dobrar a melodia no refrão, fazendo como se fosse um back vocal. Que acontece bastante, eu já vi em alguns lugares o pessoal fazendo isso. Ele faz o tema. No lugar de ele tocar o tema, e aí ele faz junto com o vocal ainda. E aí embola. Porque se ele tiver uma nota diferente que ele quiser fazer alguma apogiatura, alguma ideia diferente, ele vai embolar mais ainda o vocal. Então aí já não acho tão legal. A menos que ele siga uma linha e todo mundo faça certinho. Mas mesmo assim vai deixar ele muito limitado, que é o que vocês falaram que não é legal. Então criar alguns momentos, criar alguns trades que a gente fala, criar uns interlúdiozinhos para que ele coloque de repente uma frase, colocar alguma coisa. Aí a hora que a banda tem que aprender a secar, às vezes, para poder ele fazer alguma coisa. O que a gente tem sofrido, assim, na prática, se você pega os acordes das questões que a gente tem, você acaba tirando algumas coisas da guitarra para poder passar o trompete, assim, algumas melodias, algumas coisas, alguns arranjos fariam na guitarra que a gente veio tocar, acaba tirando um pouco da coisa dos arranjos da guitarra. Às vezes toca sem a guitarra, toca violão, teclado, baixo, trompete. Às vezes foi uma saída que a gente achou, mas não é muito ideal. Mas porque não tem um guitarrista para fazer? Não, porque para tentar dar espaço para ele. Foi uma saída, mas não é ideal. Entendi. Ficamos sem saber assim. Sim. Essa é uma saída para começar a inserir ele. Então, de repente, é para você trazer ele para perto para que ele possa participar. Isso é uma forma, pelo menos, inicial para pensar. Outra coisa é pensar nos arranjos. Assim, o teclado, às vezes, faz algumas melodias também. Ou, de repente, deixar algumas melodias, que o trompete dele é trompete ou flâmula? Trompete mesmo, tá? O trompete é um pouquinho mais agudo, né, do que o flâmula. Um pouquinho mais ardido, que a gente fala. Mas assim, se ele consegue tirar bem o grave dele normal, não as notas agudas, mas o grave dele sai limpo também. Pegar algumas ideias, algumas que ele faz assim no teclado, ou então, melhor ainda que seria, ele consegue escrever alguma ideia, pega a música, dá para ele e fala, a gente vai criar um espaço aqui, e a harmonia a gente vai seguir essa ideia. Já tentaram fazer desse jeito, dar uma ideia para ele criar?
uma melodia, alguma coisa que está fora do normal, isso vai ser legal, porque ele vai gostar, vai incentivar ele mais, né? Porque ele já, se ele escreve, ou então se ele já bola essa ideia, ele vai trabalhar em cima disso, você vai passar para ele resolver um problema mesmo, que seria um problema, ele mesmo vai resolver e ele vai gostar de fazer isso. A gente fez, mas não com antecedência. Quando chega aqui na hora do ensaio, às vezes a gente passa ali, ó, tem tantos compassos, essa harmonia, aí ele bola alguma coisa lá, mas não com antecedência. Geralmente quem troca sopro, os caras improvisam bem pra caramba nesse negócio, eles criam uma melodia muito rápida assim, são muito bons nessa área, então acaba se virando, né? Mas se ele consegue preparar, tem uma ideia ali, ele consegue encaixar algumas questões ali tudo para falar disso. Então, falando desse do grupo, acho que a melhor forma mesmo de começar é tentar antecipar para ele alguma coisa e pegar realmente e criar os espaços que não estão na música. De uma forma de vocês vão estar quebrando um tabu, né? De fazer a música igual ao CD, vocês vão colocar essa interlúdio, esses pedaços para isso e vai dar algum espaço para ele. Então você resolve dois problemas, já começa a quebrar esse problema de estar sempre do mesmo jeito e ao mesmo tempo dá essa oportunidade para ele, ele cria alguma coisa. E sim, eu entendo que é ruim tirar sempre do guitarrista ou sempre de alguém que está fazendo a melodia, mas ele é um instrumento melódico, né? Então às vezes uma dobra, já tentaram fazer dobra? Faz dobra? Mas ele dobra com a mesma nota ou ele abre vozes? Às vezes. Se antecipa, ele consegue fazer um pouco mais tranquilo, né? Ou ele faz fundamental, faz vozes, né? É uma solução legal para resolver esse momento. O que é legal com o passar do tempo, então agora eu vou incentivar mais ainda o nosso saxofonista, quando você estiver no trompete, no sax, no trombone, vocês vão se divertir bastante, porque é bem legal. Aí eu tenho bastante exemplo que eu gosto bastante dessa questão, é o tempo soul. Já vi bastante no tempo soul. A gente chama de metaleira, né? Mesmo não sendo todo mundo metal, que o sax é madeira, mas a gente fala de metaleira ali, é muito legal essa linha de som. Então cria-se bastante esse espaço, essa oportunidade para trabalhar. Mas é assim mesmo, vão cavando e vão quebrando alguns paradigmas, que é justamente esse de tirar a música igual CD e tocar a música igual CD. Acho que tirar é legal, porque vale como estudo e todo mundo vem no mesmo plano. Isso é bom, porque senão cada um vai ter uma ideia diferente, não é legal. Todo mundo tira a música igual, bem certinho, e dá uma ideia para resolver. Vamos fazer com essa ideia, não igual CD. Já vai quebrar um pouco. Se por acaso vocês começarem a criar essas pontes para o saco, para o trompete, já vai mudar um pouco também essa questão de tocar igual CD. E a modulação, gente, aí é fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Pega uma música em dó. Rei em mim, que é 4 acordes, 5 acordes. Pego ela e fico a semana inteira. Cada dia eu vou transpor em tom. Vou demorar, sei lá, 10, 15 minutos para fazer isso no começo. Na semana que vem eu vou pegar uma outra música, sei lá, Teu Amor Não Falha. Vou fazer a mesma coisa transpondo com uma série de outros tons. Os 15 que eu demorei semana passada, eu vou demorar 14. Na outra semana, vou demorar 13. Vou pegando todo o repertório que eu estou acostumado a tocar e vou mudando. Chega uma hora que você começa a transpor de cabeça e bem mais rápido. Deixa eu atrapalhar de novo. Desculpa. Uma contribuição aqui. Há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, há uns 10 anos atrás, nós tínhamos na nossa igreja 2 garotinhos que entraram na aula de sopro, que eram o Ariel e o Lucas. O Lucas tocava trompete e o Ariel tocava sax, e eles estavam começando. E daí o pai dele pediu para dar oportunidade para eles, para incentivar eles, porque eles estavam aprendendo para tocar na igreja. Só que naquela época não tinha ninguém que sabia ler partitura. O Fábio, que é o tecladista, sabia ler um pouco, entendeu? Eu menos que ele. Então nós cifrávamos os arranjos para eles escreverem, certo? No começo, o que nós começamos a fazer para inserir eles? A gente começou a trabalhar as músicas com ataques, entendeu? Para poder inserir eles. Então a gente inseria eles, a parte que vocês vão entrar na hora que tiver o ataque da música, certo? E nas partes exponenciais, que é as crescidas, né?
Que nem a música Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor, alegria. Não, a parte que entra antes. Agora me fugiu a letra, a gente canta todo dia. Canta todo dia essa música. Grande. A outra parte, antes do coro. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. A gente colocava os moleques ali, colocava aquela nota ali, ó. Você vai entrar nessa parte com essa nota aqui. A parte da crescida. Dava aquele negócio legal, entendeu? Então, assim, a gente foi inserindo ele, não tinha muitas frases, mas ele fazia parte, entendeu? Ele dava peso, entendeu? Quando ia tocar uma música mais tal, que a gente tocou pelo Senhor não, perdão. Eu me rendo aos teus pés, né? Quando a gente todo pode passar, teu amor já me sempre há de novo amanhã, preparado para mim. Daí tem a crescida, preparado para mim, que o baterista fez, entendeu? A banda fazia junto, colocava eles lá, eles pegavam e davam ataque, entendeu? Tava na música ali, no meio da estrofe ali, a gente colocava um contratempo ali para eles fazerem, entendeu? Eles faziam juntos. E daí a gente foi inserindo eles para eles pegar o quê? Vivência musical com a rapaziada. E daí foi se desenvolvendo aos poucos. A partir do momento que eles foram, né, se encaixando, aí a gente foi desenvolvendo algumas linhas melódicas para eles fazerem, né, arranjos mais fáceis que eles faziam no decorrer da música ali, né, para que pudesse ter essa participação assim, né? Ou então nós colocávamos um outro instrumento ali para poder acompanhar ele, fazer a mesma linha dele, né, para poder encaixar. Você lembra, né, Thiago? Você lembra também? Isso vai ser bom quando ele começar a tocar totalmente. Porque o trompetista já toca peito, já. Então ele vai dar alguns espaços, ele mesmo já vai ter umas ideias para fazer isso. Agora quando ele começar, vai ser. Agora, aquilo que o Evandro falou, excelente. Entendeu? Vocês pegarem e darem um tema para ele e falar, o tema é esse. E deixar o cara criar. Entendeu? O desenvolvimento musical dele, entendeu? E o diálogo com vocês. Você está entendendo? Porque de repente ele, eu criei aqui uma linha melódica aqui. Vamos ver como ficou. Pô, ficou legal, caramba. Poxa, aqui até cabia, né, um arranjo aqui, a gente pode pegar, ver o timbre do teclado ali, eu oitavo as suas notas aqui para ficar mais, entendeu? E daí esse diálogo vai fazendo haver essas aberturas, né? Essas aberturas aí de crescimento, essas aberturas de conversa, entendeu? Agora, tem que ver também o que o cara escuta, né? E o que vocês tocam. De repente, por ele fazer, né, ele tocar o instrumento de sopro, ele deve ouvir o tempo do sopro. Mas de repente chega aqui e ninguém vai tocar tempo do sopro. Você está entendendo? Então, né, esse encaixe. De repente, uma alternativa é buscar os CDs mais antigos do Diante do Trono, para poder dar aquela reciclada aí para poder ter. Desculpa. Eu gostei do que você falou sobre essa parte dos arranjos, a aplicação certa do instrumento. Porque o que a gente está forçando ele a usar o instrumento dele, uma coisa que um arranjo que não foi pensado para aquele instrumento. A gente acaba frustrando ou limitando ele para poder a gente esqueceu de aproveitar as partes para aquilo que o instrumento tem o melhor desempenho. Aí, vamos falar sobre outro assunto que agora encaixou legal. Antes, deixa eu só, você falou uma coisa que me lembra muito legal, uma outra coisa que de repente daria para encaixar ele, é com a melodia vocal, porque quando houver uma divisão de voz, entendeu? Às vezes o cara está aqui cantando e acompanha. Você está entendendo? Então, é lógico que aí vocês vão ter que dialogar com o vocal lá também, para poder pegar e fazer essa questão. Como eu falei, essa mistura de você colocar em vários segmentos, que é legal. Se ele fizer sempre o refrão com o vocal, é legal. Se ele fizer sempre a introdução, é legal. Se ele fizer sempre pegar o solo da guitarra, o guitarrista uma hora fica bravo. Se ele pegar sempre o solo do teclado, também não é legal. Então é legal sempre assim, cada música, se você precisa colocar um trecho que ele usaria nisso aí, vai ficar legal, porque todas as músicas ele vai ter esse trabalho para poder fazer em cima. O que é legal, o que com certeza assim,
Não sei se vocês estão acostumados com o timbre de trompete, não só ele tocando, mas assim, além do que ele ouve, é saber o que vocês ouvem também. Pô, vocês conhecem Miles Davis? Ouviu falar dele? Miles Davis, ou Miles Davis? Não? Chet Baker. Louis Armstrong, que já é mais saxofonista. Charlie Parker. Não? Tudo mais na linha que usa São bastante metal, né? tudo o quê? As linhas do jazz antigo. O que é legal para vocês ouvirem é Duke Ellington. Já ouviram falar de Duke Ellington? Ele começou a criar as big bands, começou a misturar toda essa questão dos instrumentos elétricos e dos instrumentos de sopro e metais. Então isso também é uma questão bem legal para tratar e ver. Os hinos do cantor cristão, dá para trabalhar bastante blues e jazz, né? Todos eles são baseados em... O cantor cristão, basicamente, né? O pessoal mais antigo fala assim, as músicas antigas, as músicas novas, tal, não sei o quê. As músicas antigas que o pessoal fala, ou do cantor cristão, são basicamente jazz, R&B, country, balada, que é o que a gente fala, que é uma divisão dentro do jazz, que é aquela mais lenta, com vassoura, originalmente falando. Country, R&B e o próprio blues, e um pouco do... Mais, o funk que tem alguma coisinha está ligado mais ao R&B, que é o rhythm blues. Então assim, tudo que vai ser trabalhado, o cantor que você me falou, todos eles, se reparar, original, a grande maioria deles é tudo no tom para instrumento de sopro. Isso ajuda também um pouco a ideia. Inserir, né, no repertório. Isso aí no repertório. Cantor cristão, cada domingo inserir uma, para, né? Tipo assim, essa Não, música uma por a gente mês. vai colocar só para você. Se colocar um por mês, né? É. Porque às vezes no você falou que a rotatividade é grande, e aí também a igreja não se perde nessa questão. Para só pegar alguma coisa. Aí, ligando com esse, falou sobre a aplicação correta desse. Tocar sozinho, tocar em banda, eu sempre falo isso para o pessoal. É uma experiência totalmente diferente. Às vezes a pessoa sai de casa, quando vai chegar no momento para tocar, não sai. Porque a pessoa quer tocar sempre tudo, todos os acordes, a música. Então, uma coisa que eu tenho que falar para eles tocar sozinho, você tocar na sua casa, você tocar em banda, é uma experiência diferente. Quais são as dicas para isso? E ligado a isso, por exemplo, também tem a questão de regulagem, volume, essas coisas. Como você tocar em grupo, abrir espaços e ter um som encorpado, não? Nem aquele som que é todo embolado, ou aquele som que é bruxo. Tá bom. Bom, aqui eu vou falar do quarteto, que vocês trabalham com o quinteto, né? Que é com mais violão, né? Quarteto e violão que vocês trabalham. Como é que funciona assim, essa questão disso? A bateria geralmente vai trabalhar muito mais a parte rítmica, o baixo vai andar um pouco com ela, e geralmente o baixo vai tender para as regiões graves. O guitarrista, naturalmente, ele vai tender mais para as regiões mais agudas. E aí onde que geralmente dá os grandes problemas são entre o teclado e o violão. Que geralmente os dois trabalham na região média. Não sei se aqui é assim, mas é, né? Quase sempre tem esses problemas. Por quê? Porque os dois trabalham na mesma região. Se por acaso o guitarrista resolve também para a região média, ele começa a embolar com o teclado e começa a embolar com o violão. Então assim, é entender o espaço e a natureza de cada instrumento e principalmente a função. Tem horas que, assim, o que é muito difícil, e aí vem a questão de maturidade de muito tempo, é a pessoa saber parar mesmo. Aquela hora ali é só, por exemplo, só teclado, então você para. Ou aquela hora ali é só bateria, então todo mundo para. Isso aí é mais comum. Mas assim, tá todo mundo tocando e não tem espaço para o meu instrumento entrar, eu paro. E isso não é nenhum problema. Tem músicas que, principalmente o teclado e o violão, são os instrumentos que mais puxam as músicas. Com exceção, a guitarra às vezes vai puxar algum funk, alguma coisa, mas geralmente o teclado e o violão são os instrumentos que mais puxam, são os instrumentos mais harmônicos, né? Mais base mesmo. Então assim, é saber intercalar. É o que você falou dos acordes. Às vezes nem todos os acordes você vai colocar. Isso aparece muito assim, o baixo ele faz muito essas notas de passagem que a gente fala. Se todo mundo fizer todas as notas de passagem junto com o baixo, embola tudo mesmo. Então o baixo ele tem uma característica, não estou puxando a sardinha não, é mais comum o baixo usar essas notas de passagem. Se todo mundo tem uma música ou outra que todo mundo faz os acordes, mas nem tudo, mas assim, o que pode ser feito? Enxugar mesmo. Ó, esse aqui está vendo que está embolando. Então para, nesse acorde a gente vai cortar. Ou só o instrumento faz.
E aí combina. No ensaio mesmo já dá pra pegar isso, na hora que tá passando o som, já percebe que tá. Aquele ficou meio ruim, ficou torto, alguma coisa não tá legal, tira e enxuma mesmo. Teclado, às vezes o timbre, se não tomar cuidado, embola com a guitarra. Isso é bem comum também. Os lugares, se não tem a maturidade de entender os dois, vai embolar. Porque aí, às vezes o guitarrista vai para uma linha, o outro para outra, começa a vir tanto timbre que embola todo mundo. Isso também é um problema. Com relação ao volume, que é o que você falou, volume é uma coisa mais complicada de trabalhar. Porque aqui, graças a Deus, vocês têm alguém que fica na mesa. E alguém, pelo que eu vi lá dentro da mesa de vocês, tem que conhecer mexer. Então, ali, isso é legal para trabalhar. Tá todo mundo em linha? Todo mundo em linha. Por questão de timbre, guitarra usa Sim. o amplificador, o contrabaixista acaba usando os graves, mais como retorno do que isso para cá. Todo mundo em linha, tá. Então isso é bom que fica na mão do quem está na mesa do técnico. Às vezes a pessoa não colabora, e não consegue fazer a mesma coisa. Aqui, tá. Então assim, é importante saber qual o volume aqui de cada aparelho, vamos falar assim, que consegue ficar bom para que não atrapalhe aqui o restante da igreja. Isso é uma coisa que tem que combinar com ele. Ó, até aqui, tranquilo. Se passar daqui, eu vou ter que trabalhar uma regulagem diferente. Por exemplo, a guitarra está aqui, está para lá. Se eu deixar a guitarra mais virada para cá, aí ele pode fazer um esquema de balancear, deixar o próprio som da guitarra para cá e jogar todo o balanceamento para outra só. Porque é só o lado de lá que precisa. Pode ser combinado isso também. Normalmente, o problema é no guitarrista, né? Essa questão de problema. Mas assim, depende muito do que cada um vai trabalhar. O que eu acho legal pra caramba, que eu estudei lá na Fundação e a gente era obrigado, na nossa sala tinha um piano mesmo, né? E a gente tinha que tocar bateria, baixo, piano e tinha uma vocalista, só que ela não tinha microfone. E o professor tinha que ouvir ela cantando mais alto do que a gente tocando. Foi um baita exercício que a gente teve que fazer. Então isso ajuda também um pouco essa questão de trabalhar a dinâmica. Então o cara tinha que usar vassourinha, usar ali bem no chão mesmo, segurar e saber trabalhar essa questão de volume e dinâmica disso tudo. Aqui, como vocês têm uma corda, facilita um pouco. Porque, por mais que ele bata forte lá na pancada, uma coisa fica ali. Mas assim, trabalhar essa questão da dinâmica é bem legal. Mas aí o que acontece? Para vocês trabalharem dinâmica, vocês têm que se olhar e se ouvir. Senão também não vai funcionar não. Questão ao volume é isso mesmo que eu queria falar. Entender, acho que cada um do sua parte do instrumento. Então, geralmente o teclado vai ficar mais nos médios junto com o violão, guitarra nos mais agudos e o baixo no grave. Não tem muito tratado. Aí cada instrumento de sopro vai ter seu entendimento. O trompete ele tem uma natureza boa, por isso que você começou a pegar algumas partes da guitarra e passar para ele. Isso é isso. Pode falar. Evandro, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou da experiência da sua igreja, vocês têm bandas, né? Não acontece divisão, assim, tipo competição entre as bandas, porque às vezes a gente fala, não, o pessoal já acha, não, vai ter competição, as bandas não dá certo, não tem a sua experiência. Posso pular essa pergunta? De repente até o próprio Tiaguinho pode falar um pouco, porque lá na nossa igreja, São de bandas diferentes. o Tiaguinho ele é praticamente fundador da igreja, e o outro baterista, o Marquinhos, também, né? E os dois são bons, só que eles se dão super bem, né? Então, mas pode falar, e daí depois se quiser dar oportunidade para o Thiago falar um pouco dessa experiência aí. O baterista sabe competir, não sei porquê. Você quer falar primeiro? Você fala primeiro, vai Aqui. Já que ele já cantou a bola direto com o baterista. Falou em timor, né? A gente fica até meio constrangido de não falar. Né? O Jonatas ele é amigo meu de infância, a gente tem uma atividade de brincar, de se conversar, de se olhar. E ele também brincou comigo. Eu estava preocupado porque quem é baterista e toca fora, a gente não é que nem o guitarrista, o baixista que leva o instrumento, não dá para levar a bateria inteira, né? Então a gente sempre sofre, porque quem não sofre, porque
sabe quem for mais baterista sabe. Então a gente se preocupa, fala, pô, a gente não conhece a igreja. Já fomos em igrejas que, o instrumento era bem precário. Então o baterista sempre que passa por essa tem que se sofrer. Então eu estava até preocupado, né? Ele falou, não, Tiaguinho, fica tranquilo que lá meus instrumentos é tudo bom, o baterista vai até melhor que você. Eu falei, pô, rapaz, para mim não tem problema nenhum. Porque eu falo assim, embora eu tenha começado a tocar com 13 anos, eu nunca estudei. Queria muito, mas, como até o irmão falou, a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, daí vem as obrigações da vida, trabalho, profissão, daí começa a namorar, daí quando casa, então, esquece, né? Então, não tiramos como está desenvolvendo, então a gente vai ouvindo vídeo, vai indo para estúdio, vai tocando, só que como ele falou de essa questão de competitividade, eu acho que músico desculpa o palavreado, é um bicho difícil de se lidar. Hoje ele até me indicou para a liderança do louvor, eu estou vendo na pele o que é, na essência, estar lidando com o músico. Porque é uma guerra de ego, muitas vezes, né? É uma questão de competitividade. Só que nós não podemos esquecer do principal, nós estamos fazendo para Deus. Então ele tem que ser o primeiro. Ele não tem que, eu toco mais, eu toco menos. Gente, a igreja em si, os membros comuns, vamos dizer assim, eles estão preocupados quem toca mais ou quem toca menos? Ou eles saíram de suas casas para vir adorar a Deus? Então, isso não pode existir. Até falou do Marquinhos. O Marquinhos, conheço ele ele é um pouco mais velho, eu tenho 35, ele tem acho que 40, né? Aí é pouca diferença, mas eu conheço ele há muitos anos. A gente cresceu junto, mas temos estilos completamente diferentes. Completamente diferentes. Então eu sei das minhas limitações, por nunca ter estudado, e eu sei que há estilos de músicas dentro da igreja que eu toco melhor, e há estilos que ele toca melhor. Então o que a gente pode tirar disso? É se respeitar, a primeira coisa. Aliás, o primeiro de tudo é o que eu tinha falado antes. Estamos fazendo para Deus. O segundo é se respeitar e saber as nossas limitações, aquilo que a gente é bom, onde a gente precisa aperfeiçoar e agregar, sempre agregar. Pô, às vezes eu fico muito ouvindo, né? Eu fico muito ali com o ouvido ligado. Então às vezes ele toca uma música de um jeito e eu falo, pô, ele fez um lance ali que é legal. Quando eu vou tocar, mesmo que do meu estilo, eu procuro empregar também aquilo que eu gostei. Então vai tudo disso mesmo, né? Eu falei do Mateuzinho, porque aquele dia que eu vim aqui, o Mateuzinho estava tocando, né? Eu até falei para a mãe dele, falou, o menino toca bem demais. Daí quando o Thiago perguntou para ele, falou, você acha que eu preciso ler? Eu falei, não, Thiago, pô, os meninos lá, o moleque é melhor que você, fica tranquilo que ele... Mas já para mim foi até um lado positivo, que eu falei, pegar algo bom, né? Mas eu tenho liberdade para brincar com o Thiago, né? Sim, eles ali já é muito tempo junto já. Mas assim, batera realmente, fazendo um adendo, batera sofre mesmo. Batera geralmente quando vai tocar no lugar, ele leva pedal de burro, estante de caixa, prato, às vezes estante a mais de prato, e torce para que pelo menos o corpo, né? Que as peles estejam pelo menos minimamente ok. E 16 baquetas, né? 8 pares. Isso, fora as 16 só. Não é mais? Cara, dependendo do lugar, o tapete ele é fundamental, porque senão a bateria fica correndo. Quando nós saímos, o carro para bateria e usou o outro carro para o resto. Então, assim, lá na fundação a gente tinha que fazer umas apresentações por conta da própria escola. Meu, eu vi o bateria e eu ficava zoando, eu falava, você tem que carregar toda essa tralha, né, cara? É uma tralha, assim, todo respeito, eu sei que é importante cada peça, eu falava, você leva uma tralha para carregar tudo isso aí. Eu brincava bastante com ele nessa questão por conta disso, e realmente é difícil, porque muitos lugares eles acabam não primando por isso. Se sábado passado eu fui tocar numa igreja, faço alguns casamentos com o maestro, e aí era aniversário da sogra dele, ele falou, mano, dá pra você vir aqui, era um sábado à noite, não tinha atividade na igreja, eu fui lá. E aí na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, eu me senti privilegiado. Eu cheguei lá, era uma caixa, um cabeçote com uma caixa, retorno de fone na igreja, a gente até estranha assim, o pessoal lá atendeu a gente super bem, assim, pra apoiar. Eu falei, hoje eu fui privilegiado, porque eu já toquei naquelas caixinhas Watson, multiuso, pequenininha, que não sai nada.
Acho que alguém que deve ter passado algumas experiências por aí também, que nem os bateristas já passam quando chega lá, perde o negócio e já tá. Você bate, parece um balde já, né? Não tem mais timbre o negócio, você bate é um som de balde. Mas sim, já a gente passou um pouquinho essas histórias. Com relação ao ego, que nem ele perguntou, os ministérios que são envolvidos com artes na igreja, eu vou puxar todos juntos, que é música, dança, teatro, são os que são mais envolvidos nas igrejas, depende qual que vai ter aqui ou não, mas de modo geral, existe sim uma certa batalha, existe sim uma luta de ego, infelizmente, entre um e outro, porque como primórdio, como princípio, começou lá no céu, né? Satanás era o líder, era o regente, era quem conhecia da área de música lá no céu. Ele era o responsável por essa área lá no céu. Então, começou-se a rebelião lá. E, infelizmente, o negócio continua aqui. O músico tem uma quedinha pro mal, né? Não, eu não falei isso. Você está fazendo silogismo só. Então, naturalmente, o ser humano ele já tem essa questão um pouco de competir. Como isso acaba, ou quando isso acaba? Geralmente quando tem essa maturidade. Que nem o Thiago e o Marquinhos lá da igreja. Já tem um certo tempo, já estão já um tempo junto. Não só junto, mas o fato de ter um tempo de maturidade. E aí a pessoa já começa a ter um pouquinho menos esse problema. Ou esse ego ele acaba ficando morto. Mas o que é importante sempre tratar. Lembrar que é feito para Deus. Lembrar sempre que ali não é uma competição. Por isso que eu falo que cada um está num nível diferente. E cada um tem uma história, tem uma escola diferente. Isso que eu acho que é importante. Eu toco há 20 anos, vai ter outra pessoa que toca há 20 anos. Vão tocar iguais? Não, não vão tocar iguais. Primeiro, por mais que cada um estude o mesmo tempo, se você fizer um estudo e der um ano, está todo mundo no mesmo nível, todo mundo começando. Se todo mundo desses duas pessoas no teste, você falar assim, você tem que estudar 1 hora e você tem que estudar 1 hora e é o mesmo instrumento, passado um ano o resultado não vai ser o mesmo. Porque cada um vai ter uma dificuldade num ponto, cada um vai ter uma facilidade no outro. São momentos diferentes na vida, então não tem muito como definir. Agora, claro, o que eu falo para todo mundo, isso aí é o que eu sempre falava nos workshops antes, vou continuar falando, é o seguinte: a competição tem que ser contra nós mesmos. Eu toco hoje assim, se daqui a 1 ano eu estiver tocando do mesmo jeito, eu tenho um problema. Porque eu deixei de me dedicar de alguma forma para me evoluir. Então eu falo para todo mundo, eu estou aqui, estou tocando, estou estudando, estou fazendo alguma coisa, daqui a um certo tempo eu tenho que ter melhorado, porque a gente faz para Deus, então a gente tem que fazer com a nossa melhor excelência. E isso é até bíblico, né? Que a Bíblia fala que maldito homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então se a gente está fazendo de forma relaxada, então é uma competição até de certa forma sadia, porque eu sei o quanto eu estava antes e sei o quanto eu estou agora. E eu sei o quanto eu posso chegar lá na frente de acordo com aquilo que eu posso estar estudando hoje e me dedicando. Mas trabalhar essa questão do ego, que nem o Thiago que está agora na pele, na liderança, sim, já passei, também quando eu estava lá agora já liderança, sim, já passei por isso. Isso vem a questão muito da maturidade. Já tinha eu que tocava baixo na igreja e o menino começou, que era meu aluno inclusive na época, e ele tinha uns 14 anos. E eu tocava nos domingos e ele tocava na semana. E aí surgiu um pequeno problema que ele queria tocar no domingo também. Só que na semana eu não podia, porque eu trabalhava aqui, estudava e morava lá ainda. E aí teve que ir acertando aos pouquinhos isso, mas a gente entendeu que era por causa da idade. E eu falei, eu falei pro líder, que era o responsável geral, falou, o dia que ele quiser tocar, no domingo você só me avisa que eu venho tranquilo. No lugar de eu vir 1 hora mais cedo, ou 2 horas mais cedo, para ligar, ensaiar, passar som, tudo, não, eu venho na hora do culto normal. Ele vai ter algumas músicas que vai ter mais algumas dificuldades do que eu? Sim, eu já toco mais tempo, mas só por isso. Mas realmente, isso é um trabalho que tem que ser feito assim, e acompanhar mesmo, e principalmente conscientizar que cada pessoa está no seu momento. É um momento tanto de vida, como um momento de estudo mesmo. Eu tinha perguntado logo no início quantas bandas vocês tinham, né? Por quê? Porque lá hoje nós temos 3 bandas e mais alguns meninos que estão iniciando. Então, como a gente confecciona a escala a fim de fidelizar bandas com entrosamento, etc. e tal, estilos como o Jonatas agregou, e no que? Dar rotatividade para que todos participem de maneira igual. Então, como funciona? A banda que tocou na quarta-feira, no
culto de quarta, ela vai tocar no domingo de manhã. Depois, na outra semana, ela toca à noite. E na outra semana, ela dá uma folga. Então, dessa maneira, todos os meses, não vai ter essa questão até de briga, de eu quero tocar mais, ele está tocando mais, eu estou tocando menos, entendeu? Então, a gente fez dessa maneira, já há alguns anos que a gente faz dessa forma, justamente para, primeira coisa, formar as bandas específicas para trazer mais harmonia para todos, né? Entrosamento, e fazer essa rotatividade de maneira igual para que todos participem sem ter nenhum tipo de atrito. E também envolve cultos de departamento, né? De sábado. Então, é dessa maneira que a gente utiliza. Amém? Isso é legal que funciona bastante, evita esses atritos. Se por acaso aqui, o que você falou, você tem mais instrumentistas que estão sobrando e ali ele não consegue colocar numa banda, de repente quem está mais tempo, o departamento começa, poxa, eu estou aqui, já toco, começa a inserir essa pessoa, começa a trazer essa pessoa no ensaio, começa a colocar para que ela comece a tocar, e assim você vai meio que fazendo uma transição, né? Vai acabando passando um pouco o bastão para a pessoa começar a tocar e desenvolver, porque a gente sabe que quanto mais você toca, mais você desenvolve, não tem jeito. Quanto mais você estuda, quanto mais você toca no grupo, quanto mais você está tocando, mais você desenvolve. Então, às vezes a pessoa que está começando, ela está tão ali incrustada, tá tanto devagar, com medo até, porque chega assim, a pessoa está acostumada a tocar, e a pessoa chega ali tocando o mais simples possível, a pessoa que sabe ali meio que acompanha, faz quase que um monitoramento em cima dela, para que ela comece a soltar e você desenvolve aquela pessoa. Foi isso que eu acabei fazendo com o menino lá no Guarujá. Aos pouquinhos, depois ele já estava tocando, ele começou a tocar em alguns eventos que eu não podia ir, ele tocava, alguns eventos que eu podia ir também, ele tocava, tinha eventos que eu tocava, então a gente começou a ter uma rotatividade e quebrou esse problema. Sobre esse assunto mesmo, quero que você ajude reforçando isso. Para quem está iniciando, não uma dica assim, que você passa, e a experiência de vocês, como integrar as pessoas que estão iniciando. Como foi com a gente, nossa experiência? Nossa experiência foi, o Eduardo está aqui para poder contar melhor como é essa. As pessoas mais experientes do grupo, elas não se prepararam para receber os novatos. Eles simplesmente deram para o lado a mão de cada um e falaram: esse é um ensaio, pega aí e acompanha a gente. Tentava facilitar um pouco. Mas como nosso tempo tinha um objetivo para aquele tempo, a gente tentava usar aquele tempo da melhor forma possível, às vezes a gente não podia dar tanta atenção que eles precisavam. Às vezes eles tinham dúvidas para colocar alguma coisa e acabavam ficando pensando meio com vergonha de perguntar, ou não tinham tempo para dar a atenção que eles realmente adequavam. Reforça isso para a gente. Quais as dicas para quem está começando, o que ela deve fazer para poder acelerar esse processo de aprendizagem e com a experiência que vocês têm. Como integrar melhor as pessoas que estão começando. Porque às vezes a nossa tentativa de integrar alguém, ela pode às vezes desmotivar uma pessoa que às vezes ela não consegue. Por essa questão que a gente fala. Mas o nosso incentivo é também, parece às vezes uma cobrança, sei lá, para quem está recebendo. Eu não consigo acompanhar, às vezes você falou, as pessoas se sentem cobradas, você acaba pressionado, né? Pressionado. Essa palavra é bem familiar, questão, né? Pressionado. Para quem está iniciando assim, ou até para quem já está avançado, isso aí eu falo para todo mundo, a primeira coisa é estar estudando mesmo. Como eu falei desde o começo, cada um usando o recurso como pode, mas o YouTube está aí hoje com tanto recurso que a gente pode pegar. Então, quando a pessoa vai se dedicando e vai estudando. Para quem está começando, é legal você já trabalhar e passar o repertório que vocês já estão tocando. E de preferência, para quem já está ali, se já passar o tom que é para tocar. Porque assim, a dificuldade já é, se ela já tem uma certa dificuldade de pegar a música, para transpor na hora vai ser um pouquinho pior. Isso, eu não estou falando isso como um demérito, porque isso aí é o momento dela, como eu falei, né? Ela está começando. Então é legal se vocês puderem preparar isso com antecedência. Uma opção que tem lá na igreja, que foi feito, que eu acho legal, tem uma banda dos adolescentes. Então todos eles são adolescentes, todos eles estão começando eles juntos, tudo que foi o caso que eles começaram, e
e eles trabalham ali. E aí, nesse caso, tem uma pessoa do louvor, no caso, quem faz o trabalho com eles é o Jô, então trabalha com eles, uma vez por semana eles vão ensaiar, e ele trabalha essa questão de ensaio e conduz com todos eles que estão começando. Isso é uma opção. Quando tem alguém que está à disposição, ou que pode combinar com eles algum horário, algum dia. Sim, mas assim, o primeiro trabalho foi uns pouquinhos, e agora eles já estão inseridos no culto dos adolescentes. Então eles já estão tocando, eles já são uma banda ali, que está tocando por enquanto nos cultos adolescentes, mas daqui a pouco essa banda vai acabar, vamos dizer assim, tombando e junto com a equipe de louvor, também pode ser trabalhado do mesmo jeito. Então pode-se pensar em montar uma equipe com todo mundo que está começando, e ter alguém ali para acompanhar e mentorear essas pessoas. Ou se não tem essa oportunidade, você pega uma banda que está mais experiente e coloca uma pessoa que está começando mesmo. E se possível, mesmo que a pessoa não venha tocar, a pessoa daquele instrumento que tem mais experiência que venha para o ensaio para poder apoiar e ajudar ele, consegue tirar dúvida nessa questão. Isso é uma solução. Eu sei que a segunda não é a mais fácil, porque geralmente é tudo corrido, tudo isso, tudo aquilo, mas assim, é uma forma boa de fazer. Se conseguem com antecedência, é melhor, porque aí a pessoa pode se preparar. Hoje a gente vive numa geração também que sofre um pouco essa questão de achar que tudo vai sair para ontem, né? E a música não tem muito segredo. Pelo menos é uma das coisas que eu gosto, assim, a pessoa pode ter o talento que for, mas se ela não aceitar para estudar, não sai. A gente vê aí o Pipoquinha, com 13 anos tocando na Globo, teve alguém que apadrinhou ele e tudo, mas ele estudava muito antes, ele estuda, eu conversei uma vez com ele, estuda de madrugada, que é o melhor horário que ele falou que ele rende, então ele estuda das 10 às 6 da manhã. Ele dorme uma boa parte do dia à tarde. Então assim, mas ele continua estudando. Tem um pianista, bem mais velho, de jazz lá dos Estados Unidos, chama-se Oscar Peterson, e ele estuda 8 horas por dia. E assim, ele já deve ter os seus 70 e poucos anos. Ele continua estudando 8 horas por dia. E uma vez ele foi marcar uma entrevista com ele, o entrevistador chegou meia hora mais cedo, e aí ele foi querer falar, e a pessoa estava falando, não, ele combinou com você, vou falar o horário, não lembro qual que era, às 8 horas da noite, agora ele está estudando e não vai te atender, porque agora são 7h30. Aí o entrevistador achou, nossa, que estranho, é meia hora, o que vai mudar e tal. E aí perguntou para ele, falou assim, você estuda todo dia, ou então com essa frequência de horas? Ele falou, sim, estudo sim. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque ele tem sempre um menino mais novo que está estudando 9 horas por dia e daqui a pouco ele vai no passado. Ou seja, a cultura de estar estudando, de estar correndo atrás, lógico, nós estamos falando do meio secular, então existe uma competição real. Mas qual que é a visão dele? Ele precisa continuar estudando mesmo com 70 anos, com toda a experiência que ele tem, para continuar crescendo mesmo. E por quê? Essa questão de quem está vindo. A galera hoje em dia, por que eu falei esse exemplo? Porque o pessoal hoje em dia muitas vezes acha que eu vou fazer uma aula de 1 mês de violão, ou vou pegar o violão que é o mais comum, né, do pessoal fazer. 1 mês eu já vou estar tocando todas as músicas do outro mês. E é todo um processo, né? Vocês que já estão aqui 20 anos, 15, 12, sabe que não é de um dia para o outro que você vai. Sabe que uma batida, uma levada que você faz não sai de primeira. Hoje já sai, mas lá atrás demorava, suave, tinha que ficar ali sentado fazendo. A harmonia, na hora de trocar os acordes, no começo eu sei que é difícil pra caramba. Alinhar mão direita e mão esquerda, no começo trava, depois flui tranquilo, mas essa troca era ruim no começo. O baixo, quando você vai começando a tocar, você fala, tô tocando certinho, mas quando você começa a ouvir outras ideias, outros estilos, você fala, é muito mais complexo daquilo que eu ouvia, a guitarra com os acordes, com o som. Então isso tudo vai trazendo enriquecendo mesmo. Então é legal, ou você trabalhar uma banda, se tiver com essas pessoas para começar, todo mundo junto e ter alguém que acompanhe, ou inserir e saber que é um trabalho de paciência mesmo ali e tudo. E de repente vocês podem até fazer um trabalho aqui com quem é novo, com quem está começando, de montar uma turma com eles e dar umas noções básicas de música para eles, por exemplo. Explicar o que é música, explicar o que é melodia, harmonia, ritmo, são coisas mais comuns. De repente a igreja tem algumas pessoas que têm até interesse que nunca participaram porque acharam que não são capazes. E a gente sabe que todo mundo é capaz. Depende do esforço e da dedicação de cada um. Então, mas tá.
formação assim, inicial, de começar a trabalhar, vai começar a mitigar alguns problemas que vocês teriam. Eles falaram assim, ó, a gente não sabe muita coisa de tudo, mas o que é um dom maior? Todo mundo sabe como é que é a formação de dom maior. O pessoal principalmente tem cada tempo. Então passar essa formação inicial, passar esse básico, pessoal, é legal. Você vai conseguir resolver alguns problemas assim, vai ser bacana mesmo para trabalhar. Gente, no horário a pessoa falou que deu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Espero ter sido produtivo e espero também ter crescido alguma coisa aqui para a igreja, para o trabalho que vocês estão fazendo. Amém? Deus abençoe. Vocês consigam suprir essas dificuldades que eles comentaram. Deus abençoe vocês. Amém?